Continua analisando o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump a diversos países que impacta as trocas comerciais mundo afora. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Vitor Villar, que é coordenador de comércio internacional da BMJ Consultores. A BMJ ela acompanha de perto as tentativas de negociações de acordo do Brasil e os efeitos das novas taxações para o comércio global. Bom dia, Vitor. Bem-vindo. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carolina. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia, nossos telespectadores. É um prazer falar com vocês. Bom, dizem que a esperança é a última que morre. Há alguma chance de que as negociações, vamos dizer, entre as empresas, porque você tem uma negociação que é política, que está muito travada, e você tem uma negociação econômica que é o que a gente espera, porque ninguém gosta de rasgar dinheiro, ninguém gosta de perder negócios. E essas relações do Brasil com os Estados Unidos são importantes, 34% de investimento americano aqui no Brasil. Então, eu tenho a impressão de que ninguém quer perder dinheiro nesse momento. Como é que estão lá essas conversas? Eu sei que ontem, lá na Câmara Comércio Brasil-Estados Unidos, teve representantes pesos pesados da indústria americana. Há essa possibilidade de que algum acordo seja feito entre as empresas? Exatamente, Valteno. Eu acho que a pressão feita entre as empresas brasileiras, né, e até essa comitiva do Senado tem apoiado nesse sentido com o mercado consumidor, né, e as próprias empresas americanas está sendo feito, né? Essa pressão ela tem que existir. O problema muitas dessas empresas que dependem, muitas vezes, das importações brasileiras, têm um certo receio de pressionar os Estados Unidos, o governo, o executivo americano, né, o Donald Trump, a Casa Branca, para lidar com essa negociação de uma forma um pouco mais célere ou até mais aberta do que tem sido feito atualmente. Nós sabemos que, anteriormente, né, empresas que desafiaram o Donald Trump sofreram represálias diretas, né? Dá para citar até o caso da Goodyear, no primeiro mandato Trump, que teve suas vendas diversas vezes afetadas por essas reclamações do presidente. Então, essas empresas elas têm um pouco de medo de fazer essa pressão diretamente. Atualmente, nós temos o caso do suco, né, do suco de laranja, que abriu uma reclamação formal na Justiça Americana contra essas tarifas. Tem alguns representantes do Partido Democrata que abriram reclamações direto na Corte de Comércio de Nova York, mas a informação que nós temos atualmente não há nenhuma sinalização positiva ainda do governo dos Estados Unidos, né? O executivo, de fato, a Casa Branca, nenhuma sinalização positiva de acordo em relação às negociações com o Brasil. Vale mencionar que o Brasil não é o único país, né, um grande parceiro dos Estados Unidos que está nessa mesma situação, embora Japão, Reino Unido, União Europeia tenham conseguido negociar acordos bilaterais, outros países também seguem na mesma linha de buscar esse acordo, como é o caso da Coreia do Sul, outro grande parceiro dos Estados Unidos no leste asiático. Vitor, e quais são, as empresas americanas que atuam aqui no Brasil hoje? As importantes, né? Eu digo assim, né? Não, assim, tem diversas empresas hoje no Brasil, né? Acho que dos Estados Unidos. Então, a gente pode citar, por exemplo, Ford, grandes empresas de tecnologia, empresas de automobilísticas. Então, elas trabalham diretamente no Brasil e muitas vezes num cenário de complementaridade. Né? Então, essas empresas, muitas vezes, elas produzem um produto semi-manufaturado no Brasil ou um produto agrícola, eles compram diretamente aqui, exportam para os Estados Unidos, fazem esse produto acabado e reexportam ao Brasil. Ou vendem diretamente no Brasil para remeter os seus lucros novamente aos Estados Unidos. Né? Então, quando a gente fala desse problema do tarifácio, mesmo que afete apenas diretamente as exportações brasileiras, muitas vezes essas exportações elas são advindas de empresas americanas que atuam no Brasil, que atuam na Europa, que atuam na Coreia do Sul, que atuam no Japão. Então, são empresas que são multinacionais, são empresas que dependem de mercados estrangeiros para remeter os seus lucros de volta aos Estados Unidos. Quando se fala dos impactos que a economia americana pode sofrer, se fala muito da inflação, né? Se fala muito que essas importações a preços mais altos podem afetar diretamente a economia dos Estados Unidos, mas pode afetar também diretamente os lucros dessas empresas que operam internacionalmente. Você falou uma coisa interessante aí, que os empresários têm uma certa dificuldade de se oporem ao Trump, porque acabam sofrendo punição. O que aconteceu com Elon Musk? Ele brigou com Elon Musk e depois vamos tirar você aí de fornecedor da NASA e tudo mais. Então, assim, certamente os caras também ficam preocupados. Agora,
como a gente está vendo que nos negócios a coisa é muito do pragmatismo, talvez, hein? Aí é você que vai dizer a sua expectativa. O tarifaço entra em vigor a partir de 1º de março, de agosto. Sexta-feira já, né? E aí, ao longo das próximas semanas, vai se procurando uma sintonia fina com aquilo que realmente vai acontecer em termos de cada setor, cada segmento do comércio entre Brasil e Estados Unidos, que é de 40 bilhões de dólares, não é pouca coisa, né, que a gente vende e também compra, né? Está até um pouco equilibrado nesses últimos 2 anos, mas é sempre mais é sempre mais superavitário para os americanos. Mas é que nos últimos tempos a coisa equilibrou bastante. Aumentou muito a compra, por exemplo, de carne. A gente fornece pouco, mas nos últimos 2 anos vendemos muito para os Estados Unidos. A gente fala muito desse setor nosso aqui do agro, né? Suco de laranja, carne, que representa assim alguma coisa em termos percentuais. Segundo ontem o nosso analista de safras e mercados, 2 dígitos de comércio de carne é só com a China e com os Estados Unidos. Então, assim, é isso mesmo que pode acontecer? Entra em vigor o tarifaço, depois vai se negociando caso a caso? É a pergunta de $1 milhão, né? Então, eu acho que, na verdade, as tarifas elas tendem a entrar em vigor. Talvez elas não entrem no valor que o Donald Trump ele indicou, né, de 50%. Talvez elas entrem mais baixas, né? O próprio porta-voz da Casa Branca ele mencionou que as tarifas médias devem variar entre 15% e 20%. Então, essas negociações estão ocorrendo. Tem a perspectiva de que não seja postergado o prazo de 1º de agosto, mas a gente já viu os Estados Unidos voltar atrás diversas vezes em datas que eles mesmos combinaram, né, com outros países. Então, a gente tem que aguardar, de fato, para ver se isso realmente vai ser concretizado no dia 1º. Ainda tem, né, 3 dias para o governo brasileiro negociar com os americanos, né, o próprio ministro das Relações Exteriores, né, o Mauro Vieira, ele está em Nova York para um encontro da ONU, mas tem a perspectiva de que ele também se encontre com alguns representantes do governo americano, né, ou pelo menos do Congresso, junto aos empresários brasileiros que estão lá. Então, de fato, eu acho que as exportações brasileiras elas giram historicamente muito em torno de uma indústria de complementaridade, né, de semi-manufaturados, de energia, aço, ferro, mas também as exportações agrícolas brasileiras elas cresceram bastante nos últimos tempos, como você mencionou, Valteno. A indústria da carne, que historicamente tinha uma penetração até reduzida nos Estados Unidos, agora cresceu bastante. O Brasil exporta aproximadamente 30% do que os Estados Unidos consome de café. Suco de laranja é basicamente dividido entre o que os Estados Unidos consome e o que o Brasil exporta. Então, é uma indústria muito complementar que depende também do Brasil para aqueles produtos que a indústria americana do agro não consegue produzir. Qual é o que eu disse, né? Carne, que precisa de complementaridade, suco de laranja, que a Flórida não tem mais capacidade de atender totalmente o mercado americano, o café, que não cresce, né, de fato, no território americano. Então, é uma indústria muito complementar, é uma indústria muito dependente. E o Brasil, por sua vez, ele importa muito dos Estados Unidos. Aqui a gente está falando apenas de bens, né? A gente tem que lembrar disso. Quando a gente fala de serviço, então a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos fica muito superavitária para os Estados Unidos, né? É uma economia muito forte que, confortavelmente, o governo americano ele omite quando ele sempre fala dos dados de déficit comercial. Isso, Vitor Vilar, que é coordenador de comércio internacional da BMJ Consultores. Obrigada pelo bate-papo aqui, pelas informações. Seguimos acompanhando, então, esses encontros aí, né? Vocês estão acompanhando de perto nos Estados Unidos. Qualquer novidade, a gente pode acionar a gente também. A gente está aqui à disposição, tá bom? Obrigada, Vitor. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e bom dia a todos. Obrigada pra gente.